É o seguinte, galera, eu queria comentar sobre alguns vazamentos que estão acontecendo sobre o próximo smartphone da linha S da Samsung, que é o S26, que é o flagship, o top de linha, o principal smartphone que a Samsung faz. É aquela linha que tem o S, tem o S Plus e também tem o S Ultra. A gente teve a adição nesse ano também, né, do S Edge, mas que talvez não continue para as próximas edições por conta de baixa venda mesmo, uma coisa que o iPhone Air também está experimentando. Aparentemente a galera não está gostando muito do trade-off de features para o Finice. Mas enfim, Snapdragon ou Exynos no Galaxy S26, o que você encontrará no seu mercado? E a gente vai falar aqui da primeira coisa controversa que surgiu, que é a volta dos processadores Exynos. Até algumas edições atrás, se você comprasse um celular, até o S22, se não me engano, acho que eles mudaram no S23, se você comprasse um smartphone da Samsung Galaxy S, dependendo da sua região do mundo, ele poderia vir com dois tipos de dispositivos, de SoCs. Ou um feito pela Qualcomm, que é o Snapdragon, que é normalmente o que todo mundo quer, porque é o processador provavelmente mais potente para Android, se não para celular, que você pode encontrar. E o outro são processadores da Exynos, que são feitos pela própria Samsung. E que normalmente, tradicionalmente, pelo menos nos últimos anos, eles perdiam em performance para o Snapdragon, então era uma escolha menos desejável para a galera. Antigamente, se você voltar várias edições atrás aí do Galaxy S, você podia até falar de um trade-off entre os dois. Eu lembro que tinha uma edição específica que o Snapdragon era mais potente, só que o Exynos funcionava mais tempo na bateria, então tinha um trade-off. Mas, em geral, tá? Em todos os embates que teve entre os dois, o Snapdragon ganhou, e era o Snapdragon que você queria ter se você estava aí numa região do mundo que receber a versão do smartphone com o Qualcomm com o Snapdragon em vez do Exynos, você estava feliz. De outra forma, talvez, se você tivesse alguma consciência disso, você talvez aí até evitasse a compra de um dispositivo por conta disso. Porém, isso voltou agora. Até onde a gente sabe, um veículo de comunicação coreano noticiou que o Galaxy S23 Ultra terá processador Snapdragon em todas as versões globais. Segundo informações, o S26 e o S26 Plus virão equipados com chips Exynos ou Snapdragon, dependendo do mercado. Segundo informações, o Galaxy S23 e S23 Plus virão com processadores Snapdragon na América do Norte, enquanto a Europa e Coreia receberão Exynos. E eu li uma outra matéria também que fala que a China também ia receber o Snapdragon. Porém, a gente não tem informações para o Brasil ainda. E a gente tem que repercutir isso daqui, e eu vou repercutir algumas outras coisas que vazaram em relação ao dispositivo, incluindo o design dele, que aparentemente vai ser só uma evolução do que a gente tem agora, não vai ser uma coisa tão diferente assim. Vazou aqui o CAD do S26 e alguém fez uma renderização, se eu não me engano, baseada no modelo em 3D, se eu entendi direito. Essa cor não tá divulgada, não é uma cor oficial. E eu não tenho informação sobre isso. É a cor que a Apple usou no dela, né? Deveriam lançar essa cor, porque eu achei legal. Eu acho mais legal que o da Apple. Bem mais legal. Não, isso daí tá bem mais legal que aquele laranja da... Enfim, outra coisa. A gente tem que ver ao vivo, tá? Porque o negócio é que muita gente que achou legal o laranja do iPhone 17 até Pro... comprou laranja, devolveu, porque na prática não gostou. Porque quando chegou pra olhar na luz normal, era muito estranho. Então a gente tem que ver. Mas eu gosto que os celulares estão testando cores adicionais. Embora eu não vá comprar, porque eu preciso de um celular escuro. Se eu pego um celular que tem cor, eu tenho que colocar uma capa escura, porque eu uso ele para filmar coisa. Aí fica o reflexo do celular, se ele tiver uma cor muito gritante, ou se ele for muito brilhoso nas coisas que eu tô filmando. Então, normalmente, eu tenho que colocar uma capa escura. E já pôr capa de todo jeito, né? Aqui, meu celular... Que é lindo esse celular, eu acho maravilhoso. Não, essa é a cor mais legal. Esse celular aqui é muito bonito. É lindo. Tá? Porém, para filmar... cor da capa. Não pode aparecer, senão dá reflexo, fica feio pra caramba. Fica um quadrado claro. Ver o desenho do celular nas coisas, não dá. Então a gente vai falar sobre a repercussão disso daí. E por que eu acho que dessa vez pode ser diferente como a galera vai encarar o treco do Exynos e tal. E também a gente vai falar de algumas funções interessantes, inclusive para filmagem, que vai chegar agora, que vai provavelmente me forçar a fazer upgrade no meu celular, embora eu esteja gostando muito do jeito que ele tá? Porém, a gente tem que falar disso também. Vamos falar da polêmica do processador, uns meus pensamentos sobre isso. Eu acho que eu sei o porquê da Samsung estar trazendo de forma no plano global uma participação maior do Exynos. Primeiro, porque, obviamente,
apesar de, entre aspas, ser uma divisão diferente, o celular é feito pela Samsung Electronics, você tem uma outra parte da Samsung do conglomerado, que é o Samsung Foundries, que é a parte de semicondutores, fabricação de semicondutores e tal, que não tá bem das pernas. Eles precisam de pessoas que vão contratar o negócio deles agora, que é a parte de produção de semicondutores que a Samsung tem. Eles pegaram o contrato do Nintendo Switch, que deve estar dando uma grana, tá? Vendeu 10 milhões de unidades. Eles estão fazendo o processador do Nintendo Switch, estão fabricando. Porém, provavelmente a parte do conglomerado da Samsung deu aquele toquinho assim para a parte de celular, de eletrônicos, falou assim, ó, dá um help para esses caras aí. A questão é se o processador vai ser bom ou não. Tradicionalmente, ele tem sido inferior em termos de performance ao Snapdragon. Não tem como você esconder isso. Normalmente, você tem quase uma diferença de geração entre um para outro. Você vai pegar o Exynos dessa geração aqui, ele vai estar em par de performance com o Snapdragon da geração passada. Porém, alguns testes de benchmark vazaram. Só que a gente tem que ver tudo isso daqui com um certo cuidado. Primeiro, você teve um teste aqui falando que ele tem uma performance que é inferior. Veja a performance aqui de single core dele, aqui de multicore. Uma performance inferior ao, se eu não me engano, isso daqui é o atual processador do S25, tá? Então, nesse teste aqui, ele teria uma capacidade de processamento, pelo menos da CPU, inferior ao processador atual. Não estamos falando nem do próximo. Porém, em um outro teste que fizeram, ele está performando bem melhor. Outro teste que vazou. Você está vendo aqui que ele saiu de 3.447. 3.047, perdão. E a gente foi para 3.455 no single core. Então quer dizer que ele está, inclusive, mais forte do que o atual Snapdragon que tem no S25 Ultra. Num outro teste, acharam um teste dele aqui, que ele bate o M5 da Apple. Ele está com 4.200 aqui. Esses testes vazam, mas a gente tem que ver tudo com um certo cuidado. Porque isso daqui são testes que estão acontecendo provavelmente no laboratório e coisa do tipo. A gente não sabe quais são as condições. Por exemplo, esse teste aqui que está muito potente, pode ser que alguém pegou, está alimentando esse processador com uma quantidade absurda de energia, tá? Que ele normalmente não receberia de um celular ligado na bateria, tá? Alguém colocou um dissipador de calor gigantesco em cima dele, tá? Uma quantidade de calor que um celular não conseguiria dissipar, e tá rodando ele lá no talo no máximo. Para fazer o número, né? Para ver o máximo que ele roda. Porque você tem uma potencialidade de usar essa tecnologia, inclusive aqui, para colocar esse processador, sei lá, em laptop, né? Porque a gente está vendo agora que, inclusive, a Qualcomm está fazendo processadores para laptops Windows, né? Você tem Snapdragon agora que roda Windows. Então a gente não sabe qual desses três. Você tem, primeiro, um resultado que é absurdamente bom. Você tem também um resultado que é absurdamente baixo, que é inclusive pior do que os celulares da atual geração. Então ele está em alguma coisa nisso aí, tá? Ele está em alguma coisa. Dá pra gente dizer quão bom vai ser? Eu não sei. Porém, a gente tem a notícia de que a Qualcomm afirma que vai fornecer o chip de 75% para a série Galaxy S26. Então, se eles estão indo 75% Qualcomm, 25% Exynos, é porque provavelmente o Snapdragon deve ser a melhor opção no fim das contas, tá? Se a Samsung Electronics está tomando essa decisão, tá? A gente tem que ser, apesar de ser a mesma empresa Samsung e a mesma empresa guarda-chuva, lá dentro são meio que, entre aspas, empresas diferentes que fazem isso tudo. Mas tem um outro porém também, Nils. Um outro motivo da Samsung escolher, que é isso daqui, ó. O preço estimado dos processadores da Qualcomm, a evolução do preço. Um amiguinho aqui colocou no Twitter. O Snapdragon 8 Gen 1 custava 120. A gente pula 5 gerações depois, é o próximo que vai sair o Gen 5. É o dobro. É o dobro do preço. Claro que esse preço todo varia porque depende muito de quem está comprando. Porque uma empresa que vai encomendar processadores em grande volume tem condição de negociar o preço para baixo. Provavelmente a Samsung está negociando o preço mais baixo, né, mais para baixo possível, porque é a empresa que deve consumir mais esses processadores, eu imagino. Que deve encomendar mais da Qualcomm. Porém, a gente teve uma dobrada de preço. Começou assim, esse Snapdragon 8 Gen 1, esse era feito na Samsung, era da Samsung Founders, a Samsung que fabricou. Depois passou para a TSMC de Taiwan, que fez a partir do 2, né? Se eu não me engano, a partir do 2. O 2 e o 3
na tecnologia de 4 nanômetros dela, que é mais antiga, mas é mais barata. Mas a partir da geração passada, eles passaram para a tecnologia de 3 nanômetros, que é mega cara, como todo mundo sabe. Tem uma reputação no mercado de ser bem cara. E aí, o preço foi lá para cima. Eu acho que tem um motivo da Samsung fazer isso. E eu acho que dessa vez é bem justificado. Principalmente para alguns mercados, para você lançar o S26. Qual que é o problema do S26? É porque, para esses celulares top de linha, a competição com o iPhone ficou difícil. Porque a Apple congelou o preço de entrada do iPhone 17 em $799. Congelou o seguinte, não aumentou em relação à geração passada. Enquanto ela aumentou a memória base para 256 GB. Não começa mais de 128, é 256. Então as outras empresas de Android têm que acompanhar, pelo menos isso. Isso coloca uma pressão nelas muito grande para pegar e colocar nesses celulares um processador com esse preço. Imagina, se o preço final dele é 799, tá? E se você pagar o valor mais barato, você está pagando 240 só no processador, o seu processo de precificação fica meio complicado. É difícil segurar esse preço lá embaixo. Então, se a Samsung Electronics conseguir, pelo menos para mercados emergentes e coisas do tipo, negociar esse valor mais barato de processador com a Samsung Foundries de fabricação e colocar ele a um preço bem mais baixo do que o Snapdragon no S26, mesmo que ele não seja tão potente quanto o Snapdragon, no fim das contas, racionalmente faz mais sentido. E aí eles podem pegar, colocar um celular de entrada com 256 de armazenamento, não 128, para acompanhar o iPhone e conseguir manter o preço. E conseguir manter uma margem de lucro boa. Então, assim, da perspectiva da Samsung faz sentido. Da perspectiva do consumidor, pelo histórico, eu não vou assumir a performance que ele tem, que esse Exynos 2600 vai ter. Mas pelo histórico, pelo precedente que eu tenho, eu vou esperar que ele seja mais fraco que o Snapdragon. Não vai ser muito bom pra galera, por exemplo, que joga jogo. Ter um Snapdragon vai ser uma coisa melhor pra você, tá? Só que é o seguinte, não é todo mundo que precisa. Boa parte não usa pra isso. É o que eu falo aqui em vários vídeos. Provavelmente um processador top de linha de 5 anos atrás faz 99,9%. Aliás, faz 100% do que 99% das pessoas querem. É verdade. Com facilidade. Tanto que, qual que é a outra grande marca na América do Norte de Android que compete com a Samsung? É o Pixel do Google. E o Pixel não tem um processador top de linha. Se você pegar agora os processadores lá que vieram desses Pixels da atual geração, eles estão pelo menos uma geração atrás do Snapdragon mais moderno do S25. Pelo menos em termos de performance. E continua vendendo. O Pixel agora bateu 4, 5% de mercado. Eles pegaram uma fatia boa. As pessoas não estão interessadas nisso. Mas, antigamente, você tinha o interesse de ter um processador mais potente, porque tinha uma época no mercado de smartphone... A diferença era muito grande, né? Que o smartphone ele não fazia direito tudo que você queria. Ele não fazia. Pegar um smartphone com mais processamento... Significava uma... melhora de qualidade de vida. Né? Ele não, era lento. Você entrava na página de internet, você clicava e esperava. Hoje, amigo... Não faz tanta diferença. Tanto é que nós estamos com o S24. Até hoje. Agora, não que não tenha coisa que vai fazer sentido para fazer upgrade. Eu vou falar disso agora. Mas assim, obviamente que a galera que joga, quer mais performance, vai achar ruim. A solução da Samsung para essa galera é que o S26 Ultra, no mundo inteiro, vai sair com o Snapdragon. Eu teria que ir pro Ultra. Mas você tem opção. Claro que é bem mais caro. Sim. Mas existe. Porém, dado o preço do atual Snapdragon, e eu já vi muita gente reclamando. Em geral, de processadores são feitos nesses 3 nanômetros da TSMC, que parece que é a TSMC que está ajudando a inflacionar o preço também, tá? Faz sentido para muita gente, principalmente para mercados emergentes. Você pegar a Índia, Brasil, para poder vender mais barato, a galera ter acesso a esse tipo de coisa. Porque o resto de smartphone continua o mesmo. Você vai ter acesso às mesmas câmeras, toda a outra qualidade, a tela, todas essas coisas. A única coisa que muda é que provavelmente você vai ter um processador que vai ser ou talvez menos potente, ou que talvez, tá? Pode ter uma duração de bateria inferior. Mas eu espero que isso não seja o caso. Então, é isso que está acontecendo. Mas agora o motivo de upgrade, Nilce. Já dá para saber? As câmeras não vão mudar muito. Disseram que no S sem ser Ultra, a câmera de zoom de 3x, telefoto, vai aumentar de um processador que eles estão usando há um tempo já, de 10 megapixels, se eu não me engano, tá? Para um de 12.
Confirme aí, por favor, que tem muito tempo que eu não uso um smartphone que não fosse da linha Ultra. Eles também disseram que talvez receba um novo sensor de 50 megapixels, mas você vai sair de 50 para 50, é só um sensor diferente para a câmera principal. Tem essa diferença também, nos não Ultra. Porém, e a Samsung até fez, se não me engano, um white paper disso. A Samsung vai lançar o competidor do ProRes. Lembra que uma das coisas do iPhone que chama atenção nele para filmagem, porque ele filma em log e ele tem também o formato ProRes, que é feito para pós-produção, só que é proprietário da Apple. A Samsung não pode simplesmente ir lá e usar. Então ela desenvolveu um competidor que se chama APV, que vai estrear na próxima geração de smartphones. Não só isso. Você tem no smartphone, está funcionando agora com todas as features, o Blackmagic Camera App da Blackmagic. Nele dá para você fazer duas coisas, vai dar para fazer nesse aparelho. Filmar em log, que você tem um Samsung Log, mas diferente do aplicativo da Samsung, você vai poder remover o sharpening da imagem, que é aquele sharpening característico de imagem de celular. E ele também tem suporte para LUT, que para quem filma você sabe que é importante. Vão colocar esse suporte também no aplicativo nativo da Samsung, porém, dentro do aplicativo da Blackmagic, isso acontece no iPhone também, você tem várias outras funções, ele é bem melhor para usar do que os aplicativos nativos de filmagem de qualquer aparelho. Então, o S26 vai ter capacidades de filmagem voltadas para produção. E esse APV já tem suporte no DaVinci Resolve. O DaVinci Resolve, antes do celular sair, ele já anunciaram o suporte dele na versão 20. Ele já vai sair com o suporte. Você vai plugar no seu editor de vídeo aí, se for o DaVinci Resolve, e já vai funcionar. Então, assim, isso é o que está me motivando a querer fazer upgrade. Porque, em termos de capacidade de processamento, não tem nada que eu faço na S24 que eu fale assim, ele precisa de mais processamento. Né? Não tem nada, zero. Porém, eu acho que ele não vai receber todas essas funções, e mesmo as funções que já tem, ele não tem todas. Por exemplo, não dá para você filmar em log nele no aplicativo da Blackmagic. Você pode filmar no aplicativo da Samsung, mas não dá para filmar na Blackmagic. Formato voltado para pós-produção, aquela coisa de você adicionar cores depois. E para mim faz a diferença grande porque eventualmente eu quero filmar alguma coisa com o celular e eu gosto de corrigir na pós, aquelas coisas todas. Então isso me motiva. E eu acho que chegou um momento em que eu quero o celular menor. Porque eu trabalhei esse ano todo... Mas vai ter essa qualidade nos menores ou é só no Ultra? Os sensores vão ser diferentes. Porém, até onde a gente sabe, pelo que saiu aqui, eu achei uma fonte, pelo menos, confirmando que eles vão receber o APV, esse formato de vídeo, esse codec voltado para pós-produção. No Plus e no... No Plus e no normal, que é o que me interessa. É isso e log. E suporte no Blackmagic Camera App. Tendo isso, tá? Mesmo que seja um pouquinho melhor por conta de um sensor melhor no Ultra, eu acho que eu gostaria de ir para um celular menor, porque eu trabalhei a minha mente esse ano todo para usar menos celular. Aí eu tô pensando em pegar um celular menor. Por quê? Porque facilita de eu ter uma câmera em todo lugar e eu não preciso mais das funções. Eu acho, tá? Porque eu não tô fazendo tanta coisa mais. O que eu queria é uma câmera com um sensor de pós-produção para poder, de vez em quando, fazer um snippetzinho. Tem umas coisas assim, o último vídeo que eu fiz vocês nem vão ver, porque eu tô usando um aplicativo mó bom chamado Motion Cam. Teve umas imagens da impressora que eu tive que fazer rápido, que tá faltando. Eu não montei a câmera, eu peguei com o celular. Depois eu gravei no mesmo espaço de cor da minha câmera, usei o mesmo LUT, coisa do tipo, ficou igualzinho, você viu e nem notou que era imagem de celular. E aí eu acho que vai ser um celular bom da Samsung, eu não sei se vai ser, eu acho que vai ser bom para quase todo mundo e eu acho que essas escolhas são racionais, tá? Mesmo que eu pegue um Exynos aqui no Canadá, se não tiver nenhuma mudança no processamento de imagem, a qualidade de vídeo, tudo for a mesma coisa que o Snapdragon, porque é outra coisa que pode acontecer também, a mudança no processamento, você pode ter umas variações. O que eu quero, que vão ser as novas funções de filmagem, isso não depende da performance.